Boa noite. Ao lado de Temer e José Sarney, Bolsonaro participa de sessão solene no Congresso Nacional. Em cerimônia para homenagear os 30 anos da Constituição, o presidente eleito diz que o documento é o único norte da democracia. João Dória anuncia mais 2 nomes para compor o governo paulista. Pela segunda vez, os indicados são ministros de Temer, Rocieli Soares da Silva para a Educação e Sérgio Sá Leitão para a Cultura. Sérgio Moro diz que vai levar modelo da Lava Jato para o Ministério da Justiça. Em coletiva em Curitiba, Moro confirmou que foi procurado pelo futuro ministro da Economia de Bolsonaro antes do segundo turno. Segunda turma do Supremo vai decidir sobre a liberdade do ex-presidente Lula. O pedido da defesa foi apresentado após Sérgio Moro aceitar ministério. E você vai ver estas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa depois de um rápido intervalo. Até já! Começa agora a festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Senhoras e senhores, muito boa noite. É maravilhoso poder recebê-los aqui. Queria agradecer a TV Gazeta. Todo mundo contribuiu para a gente chegar e ser a melhor defesa do campeonato. E todos nós sabemos o quanto o trabalho de equipe é fundamental para o sucesso. É emoção demais, né? Futebol é a paixão de todos que estão aqui. Todo mundo que chega aqui chega muito feliz e isso dá inspiração para seguir um ano, para poder estar aqui no próximo ano. Obrigado a todos aqueles que votaram em mim. Estou muito feliz por receber prêmios dessa importância. Pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança. Parabéns. Um beijo para todos vocês. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Existem pessoas dotadas de poderes paranormais? No Todo Seu de hoje, o psicólogo e pesquisador Leonardo Martins explica pra gente quais as formas mais frequentes de manifestação da paranormalidade. No jantar, tem o requinte da gastronomia japonesa. E no nosso musical, a banda Rockin' Black faz o palco ferver com os grandes clássicos do rock de todos os tempos. Todo Seu, hoje, 10 da noite. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje mais 2 nomes para compor seu secretariado. E, mais uma vez, são ministros do governo Temer. Para assumir a Secretaria de Educação, Dória escolheu o atual titular da pasta no governo federal, Rocieli Soares da Silva. Advogado de formação, ele foi nomeado em abril, mas já atuava como secretário da Educação Básica desde maio de 2016. Rocieli também foi secretário da Educação do Amazonas de 2012 a 2016 e atuou em outros cargos no estado. O governador eleito disse que a prioridade será a alfabetização de crianças na idade certa, a formação de
professores e a melhora nos índices do ensino médio. Dória também falou que defende a aprovação do projeto Escola Sem Partido no Congresso Nacional. Para a Secretaria de Cultura, o escolhido foi o atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ele é jornalista com passagens pela diretoria da Ancine e pela produtora Afroreg. Também integrou os conselhos de administração da Rio Filme, da Fundação Planetário do Rio e da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. E exerceu as funções de chefe de gabinete do ministro da Cultura e de secretário de Políticas Culturais na gestão de Gilberto Gil. Durante a campanha eleitoral, Dória aproveitou a impopularidade do governo de Michel Temer para atacar adversários. Em debates e na propaganda eleitoral do PSDB, por exemplo, Paulo Scaff, do MDB, foi associado ao presidente da República. Questionado hoje sobre as escolhas estarem no governo que criticou, o tucano disse que não se interessa por partidos ou ideologias, e sim pelo conhecimento e eficiência de gestão. Ontem, o governador eleito já havia anunciado o nome do atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab, do PSD, para a Casa Civil, e o vice Rodrigo Garcia, do DEM, para a Secretaria de Governo. Os créditos da nota fiscal paulista previstos para outubro serão finalmente liberados amanhã, quarta-feira. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o sistema estava bloqueado desde o início do mês passado. Por causa do atraso, a solicitação para abater o IPVA será prorrogado até o dia 20 de novembro. Além dos contribuintes, 4.000 entidades filantrópicas que dependem dos créditos do Nota Fiscal Paulista estão sem receber. O programa foi criado em 2007 para combater a sonegação. Nele, o contribuinte recebe de volta parte do imposto embutido nas mercadorias que compra. O cadastramento e os saques são feitos pelo site nfp.fazenda.sp.gov.br. E o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, participou de sessão solene no Congresso Nacional. Bolsonaro participou de cerimônia em comemoração aos 30 anos da Constituição. Também estavam na sessão o presidente da República, Michel Temer, do Congresso, Eunício Oliveira, ambos do MDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, o presidente do STF, Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ex-presidente José Sarney. Num breve discurso, disse que a Constituição é o único norte da democracia. Na topografia existe 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. A Procuradora-Geral da República disse que a Constituição garante a liberdade de imprensa e de opinião, além de proteger as minorias. Nossa Constituição reconhece a pluralidade étnica, linguística, de crença e de opinião, a equidade no tratamento e o respeito às minorias. Garante liberdade de imprensa para que a informação e a transparência saneiem o conluio e revelem os males contra os indivíduos e o bem comum. O presidente do STF lembrou que o país passa por momentos turbulentos. Não podemos negar que temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial. Um impeachment de uma presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. No entanto, olho para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais, de maneira democrática, com respeito à Constituição e às leis brasileiras. Já o presidente Temer defendeu a realização de encontros entre os chefes de cada poder para discutir o país. E eu sei que o presidente Toffoli já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, já conversou conosco, já conversou com os membros do Congresso Nacional, para que permanentemente, mensalmente ou bimensalmente, haja um encontro dos chefes dos poderes para que possam direcionar o país no caminho que a Constituinte de 88 nos indicou. Foi a primeira viagem de Bolsonaro a Brasília desde que ele venceu as eleições. O presidente eleito trabalhou no Congresso nos últimos 28 anos como parlamentar. 12 pessoas estavam na comitiva dele no voo da FAB do Rio até a capital federal. Amanhã, Bolsonaro se reúne com o presidente Temer para tratar da transição de governo. Um dos assuntos com Temer deve ser a reforma da Previdência.
O presidente eleito gostaria de tentar aprovar as mudanças na aposentadoria ainda neste ano. Para Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, aprovar a reforma da Previdência seria belo encerramento do governo Temer. Vamos conversar com o Temer amanhã, talvez haja oportunidades, tem que sair gostaríamos que saísse alguma coisa. E não é o que nós queremos ou o que a equipe econômica quer, é aquilo que a gente pode aprovar na Câmara e no Senado. E ainda em Brasília, o presidente eleito se encontrou com militares. Primeiro teve uma reunião com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e depois se reuniu com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E o presidente eleito disse que prefere o general Augusto Heleno no comando do Gabinete de Segurança Institucional. O órgão fica no Palácio do Planalto e controla a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e faz a segurança pessoal do presidente da República. Antes, Bolsonaro tinha indicado que Heleno assumiria o Ministério da Defesa. E previsto para ocorrer hoje, o depoimento do economista Paulo Guedes foi remarcado para dezembro. Paulo Guedes prestará depoimento à força-tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal em Brasília. A nova data ficou para o dia 5 de dezembro. O adiamento foi por causa da agenda dos procuradores, que terão de participar de audiências na Justiça Federal nesta semana. Guedes, futuro ministro da Economia do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, será ouvido sobre 2 linhas de investigação da qual é alvo. O economista é acusado de fraude na captação de recursos de fundos de pensão da Caixa e da Petrobras. A suspeita é de que os investimentos tenham gerado lucros excessivos a Paulo Guedes, o que ele contesta. Afirma que a investigação se baseia em um relatório frágil. Sérgio Moro deu a primeira entrevista coletiva desde que foi anunciado como ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Durante o evento que ocorreu no auditório da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, Sérgio Moro confirmou ter sido procurado em outubro, antes do segundo turno das eleições presidenciais, por Paulo Guedes, anunciado ministro da Economia, para uma sondagem sobre uma participação no governo. Declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição. Porque se vai integrar um governo, tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. Em seguida, depois das eleições, houve o convite público que o senhor presidente eleito realizou, e houve esse encontro em 1º de novembro, onde nós conversamos mais longamente sobre esse convite e quais seriam os meus planos e os planos dele no âmbito se aceitasse esse convite. Ele negou ainda que o convite de Bolsonaro seja uma espécie de recompensa pela prisão do ex-presidente Lula. Ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Sérgio Moro garantiu ainda que pessoas que trabalham ou trabalharam na Lava Jato estão sendo consideradas para integrar a equipe do Ministério e complementou que a partir do ano que vem vai utilizar o modelo da Operação Lava Jato para combater o crime organizado. Nós vamos tentar repetir o mesmo padrão de relativo sucesso da Operação Lava Jato na gestão desses 2 ministérios. Moro destacou ainda que não acha apropriado, no momento, uma discussão sobre uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na sua primeira entrevista coletiva, depois de aceitar o convite para ocupar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro deixou claro que não vai de Curitiba para Brasília a passeio. Deseja levar o padrão Lava Jato para dentro do Poder Executivo. Quer consolidar os avanços obtidos no combate à corrupção e prepara um lote de projetos que submeterá ao Congresso Nacional. A corrupção, como se sabe, funciona mais ou menos como futebol. O sujeito pode ser um craque da roubalheira, mas não marca gol sozinho. Há toda uma estrutura por trás. O clube ou o governo, o time em campo ou o partido, o técnico ou o presidente da República. Nos últimos anos, o que se viu foi todo mundo preparando a jogada para que o gol ou o assalto acontecesse.
O que Moro disse, com outras palavras, é que com a sua chegada à esplanada, o clube, o time e o técnico deixarão de fazer gols contra a sociedade. Em vez de criar condições para o roubo, o governo fará uma barreira na frente do cofre. De duas, uma. Ou o juiz da Lava Jato inverniza o governo de Jair Bolsonaro ou afunda a sua própria biografia. Diante da expectativa criada, não há meio termo. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Renato Nalini, ex-secretário estadual de Educação de São Paulo, sobre o projeto Escola Sem Partido. E a segunda turma do Supremo vai decidir sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A decisão de enviar o caso para a análise do colegiado foi do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. O pedido de liberdade foi apresentado pela defesa de Lula após Sérgio Moro aceitar o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança. Para os advogados, Moro demonstrou inimizade capital ao condenar o petista no ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro. A segunda turma é formada pelos ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Caberá ao ministro Lewandowski, presidente do colegiado, marcar uma data para o julgamento. Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril. Relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo conclui que há fortes indícios de que adolescentes mortos em ação tática da PM não reagiram. Vamos falar agora com a repórter Fernanda Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Olá, Luciana, boa noite. Boa noite a todos. O caso aconteceu há um mês, no dia 6 de outubro. 4 adolescentes que estavam em um carro roubado foram mortos durante uma abordagem da Polícia Militar. Os policiais envolvidos na ação disseram que esses adolescentes reagiram a essa abordagem. Eles tinham entre 16 e 17 anos. Agora, um relatório feito pela ouvidoria da PM aponta que não houve confronto armado. Esse relatório foi feito com base nos laudos dos corpos, nos laudos também das balas e das armas que foram apresentadas pelos policiais, além do depoimento das testemunhas. O relatório foi enviado aqui para a Corregedoria da Polícia Militar e para o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, que investiga o caso. Segundo o ouvidor Benedito Mariano, que assina o relatório, os laudos balísticos apontam que os tiros foram dados de cima para baixo. Testemunhas, moradores da favela, contaram também em depoimento que os menores já estavam rendidos quando foram mortos e que depois os policiais teriam simulado um confronto. Uma menor também que estava no carro e que é testemunha contou que os menores se assustaram com a abordagem dos policiais, que fugiram com o carro para dentro dessa favela e que eles não atiraram e não estavam armados. O caso segue sob investigação aqui da Corregedoria, que ainda não se pronunciou. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E policiais detectaram na noite de ontem 2 drones sobrevoando a penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A suspeita é de que os aparelhos tenham sido usados pela facção criminosa PCC para verificar os dispositivos de segurança próximos à cadeia, que abriga o líder do grupo, Marcos Camacho, Marcola. Policiais da rota tentaram seguir os drones e abatê-los até a cidade vizinha de Caiuá, mas os perderam de vista. Agências de inteligência estão em alerta para possíveis planos de fuga ou resgate de Marcola e a polícia está sendo treinada e equipada com metralhadoras .50 para fazer a segurança do local. Bem, vamos agora falar do tempo, pois as temperaturas subiram em relação a ontem e a máxima chegou aos 25 graus. Agora à noite, claro, já faz um leve frio e tudo indica que o tempo vai virar de novo a partir de amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Uma nova frente fria avança sobre o litoral do Sudeste e há risco de chuva volumosa entre o leste paulista e o Espírito Santo. A chuva também pode ser forte entre o Mato Grosso, Goiás e parte de Minas Gerais.
Nessa área mais central, em azul, que inclui o Distrito Federal, o tempo fica bem fechado amanhã. No sul do Brasil, sol e tempo firme na faixa oeste, mas os ventos úmidos marítimos devem provocar chuva fraca em todo o litoral. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Brasília, tempo fechado com mínima de 17 e máxima só de 24 graus. No Rio de Janeiro, chove mais a partir da tarde, por lá a máxima vai aos 29. Já na capital catarinense, a máxima não passa dos 23, com chuva fraca a qualquer hora. E em Salvador, se chover, será de forma bem pontual e passageira, só para refrescar os 30 graus previstos para amanhã. Para São Paulo, voltam as chances de chuva em todas as regiões. Só que na faixa leste, o que inclui aqui a Grande São Paulo, o litoral e o Vale do Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva volumosa a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do estado, as pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite. A máxima amanhã vai aos 30 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Também faz 30 graus à tarde na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara. E no litoral, não faz mais que 24 graus em Santos e que 25 em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias prometem ser bem fresquinhos, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 16 e máxima na casa dos 22 graus à tarde, com chuvas a qualquer hora. Aí na quinta-feira o tempo fica ainda mais fechado e frio, com termômetros entre 15 e 19 graus. E na sexta as instabilidades continuam, a máxima já sobe para os 24 graus e o sol volta a aparecer em alguns momentos. O coração dos apaixonados por carros já está em ritmo acelerado para conhecer as novidades do Salão do Automóvel, que começou hoje aqui em São Paulo. E olha, algumas até parecem que saíram de um filme de ficção científica. Um SUV de passeio, mas com pegada ultramoderna, sem maçanetas. Digamos que é um passeio ao futuro. Até a ignição é na base das digitais. A porta, a gente não precisa, porque hoje em dia a gente precisaria de uma maçaneta, né? Então, a porta a gente usa simplesmente como a gente desbloqueia um celular. Aí a gente tem ali na coluna, a gente pode abrir a porta tranquilamente. Com a digital? Com a digital da pessoa, só a pessoa ou as pessoas que ela quiser, ela pode abrir. Esse Mustang está à venda por cerca de R$300 mil. Motor V8 de fabricação americana, a marca espera fechar o ano com até 1.000 unidades vendidas. A gente sempre teve o Mustang no Salão do Automóvel como um carro conceito, um carro de demonstração. E aqui a gente está realmente com um carro sendo vendido no Brasil, onde a gente já chegou a 880 unidades. A 30ª edição do evento apresenta 29 fabricantes do Brasil e de outros países. A expectativa é que 715 mil pessoas passem por aqui até o último dia da feira. O Salão do Automóvel de São Paulo é o maior da América Latina e gera cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Este ano, a organização espera movimentar 320 milhões de reais em negócios em todos os dias de feira. Além das cifras, o salão em si também cresceu. O encontro bianual começou nos anos 50 e logo foi alojado no Anhembi, na Zona Norte, onde ficou de 1970 até 2014. No começo, montadoras internacionais eram uma raridade. Hoje, com casa nova no Expo Center Imigrantes, na Zona Sul, o salão se abre cada vez mais às marcas de fora, com fábrica no Brasil. É o caso dessa montadora japonesa, que apresenta 2 protótipos inimagináveis em tempos passados. Um adaptado para cadeirantes, com portas no melhor estilo Robocop. E o companheiro de linha, que além do jeitão de filme de ficção, funciona por meio de inteligência artificial, que reconhece até as emoções do motorista. Por exemplo, numa situação de uma frenagem brusca, e aí a expressão facial do condutor, ele fica assustado, o veículo, por exemplo, numa situação semelhante no futuro, ele poderia estar antevendo através de sensores e poder frear com maior antecedência e evitar o estresse do condutor.
Vale lembrar que o Salão do Automóvel só abre para o público na quinta-feira. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site salãodoautomóvel.com.br. Os valores variam de R$ 25 a R$ 90. E a Petrobras anunciou hoje lucro líquido de 6 bilhões 644 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Esse lucro é 25 vezes maior do que o resultado do mesmo período do ano passado. Mas, se comparado ao trimestre anterior, houve uma queda de 34%. E esse resultado negativo decepcionou os investidores, fazendo com que as ações da estatal caíssem 2,9%. Segundo o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, a queda no lucro foi afetada pelos acordos firmados em setembro com a Justiça norte-americana para o encerramento das investigações relativas ao esquema de corrupção na estatal, no valor de 3,5 bilhões de reais. Bem, agora vamos aos destaques internacionais. Começou hoje nos Estados Unidos a eleição para governos estaduais, Senado e Câmara norte-americanos. As chamadas eleições de meio de mandato presidencial definirão 36 dos 50 governos estaduais, 1/3 do Senado e os novos 435 membros da Câmara dos Deputados. Esta eleição é vista como o maior teste de popularidade do presidente republicano Donald Trump, já que nos Estados Unidos existem apenas 2 partidos, o republicano com viés mais conservador e o democrata mais liberal. A votação não é obrigatória nos Estados Unidos, mas pesquisas apontam para uma vitória da oposição, o Partido Democrata, pelo menos na Câmara dos Deputados. E assim como aconteceu no Brasil, o Facebook tirou do ar nesta madrugada 30 contas que possam estar espalhando notícias falsas relacionadas às eleições. Na França, a polícia prendeu 6 pessoas suspeitas de planejarem um suposto ataque ao presidente Emmanuel Macron. A prisão ocorreu durante investigações preliminares em 3 regiões do país. Segundo autoridades francesas, os suspeitos estariam preparando um plano impreciso e mal formulado para uma ação violenta contra Emmanuel Macron. Segundo uma rede de TV do país, essas pessoas fariam parte da extrema-direita, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades e ainda não se sabe a conexão entre os suspeitos e como eles se comunicavam. Em entrevista publicada no último domingo, o líder francês alertou para os movimentos de extrema-direita que crescem por toda a Europa, dizendo que na década de 1930, a tolerância com esse movimento abriu caminho para a ditadura de Adolf Hitler na Alemanha. E agora vamos ao comentário de esportes com Celso Cardoso. Reclamar da arbitragem tem sido uma constante, rodada após rodada, especialmente nesta reta final de Brasileirão. No final de semana, o Corinthians, por exemplo, reclamou de um pênalti no atacante Roger, na partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Reclamou com razão, mas em vão. O lance mais polêmico da rodada aconteceu em Porto Alegre, em penalidade mal marcada pela arbitragem, que resultou no gol da vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense. O lance despertou a ira dos rivais, especialmente do Palmeiras, que viu a distância para o segundo colocado, o próprio Inter, cair para 5 pontos, faltando 6 rodadas para terminar o torneio. Em meio às tantas reclamações, o Internacional, beneficiado no final de semana, capitaneou um pedido para que a CBF implantasse o VAR, o árbitro de vídeo, nesta fase final de Brasileirão, com o apoio de outros 14 clubes que assinaram o documento enviado à Confederação. Hoje, entretanto, a entidade máxima do futebol brasileiro jogou uma ducha de água fria das pretensões do grupo capitaneado pelo Colorado. Segundo a CBF, implantar a tecnologia só agora seria um desrespeito às regras do campeonato, o que, convenhamos, faz total sentido. Por que reparar erros agora, se outros erros cometidos até então não poderão ser reparados? Por outro lado, seria bem interessante se a CBF conseguisse implantar o VAR já na próxima edição do Brasileirão. Embora ainda gere polêmicas, o índice de acertos é bem maior que o de erros e é uma maneira efetiva de implantar a justiça no jogo. O VAR veio para minimizar a dúvida sobre o que é erro e sobre o que é má-fé. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o polêmico projeto Escola Sem Partido.
para uma análise desse projeto Escola Sem Partido. Em tramitação no Congresso Nacional, eu entrevisto o desembargador Renato Nalini, reitor da Uniregistral, Universidade do Registro de Imóveis. Renato Nalini foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e também secretário estadual da Educação no governo de Geraldo Alckmin. E eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Nalini, obrigada. Muito obrigada. Bom, já está agendado para amanhã, na Câmara Federal, a retomada na comissão especial do debate sobre esse projeto Escola Sem Partido. E na semana passada, né, foi interrompido o debate ali, a discussão, a coisa ficou muito acalorada, terminou numa grande confusão, retomam amanhã. Eu quero começar por aí, porque não é de hoje que esse projeto Escola Sem Partido vem sendo debatido e ele é muito polêmico. E essa é uma polêmica que se instala não apenas com advogados constitucionalistas, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, educadores. Nalini, por que esse projeto é tão polêmico? Polêmico, Maria Lídia, porque o Brasil está numa fase em que nós temos um único consenso, é absoluta falta de consenso. Nós não conseguimos consensos mínimos naquilo que é primordial. Talvez esse projeto não fosse aquele que merecesse atenção de toda a nacionalidade nesse momento. Nós estamos aí com 14 milhões de desempregados, nós temos 51% da população sem saneamento básico, nós estamos acabando com as nossas florestas, acabando com o nosso solo, com a biodiversidade, nós matamos 63 mil jovens por ano. Será que discutir se é possível falar-se em partido, em preferência eleitoral, é a questão mais importante? Isso mostra que nós ficamos assim afeiçoados a detalhes, a minúcias, como foi a discussão pré-eleitoral. Mas acontece na linha, aí entra, tem toda a razão, né? A gama de problemas do país aí beira o infinito, muito. Mas tem essa questão, né, que a escola é onde se vai garantir o futuro. As crianças vão para a escola e não vão apenas aprender português, matemática, história, geografia. A escola não é só para isso. É lá que as crianças vão prosseguir no desenvolvimento da sua personalidade. Os valores que são transmitidos, eles serão de fato incorporados. É tudo através da educação, através da escola, é claro, de casa também. Mas principalmente da escola, onde tem o convívio social com os pares e professores. E aí eu quero ouvi-lo sobre isso, porque eu vi num artigo seu algo que eu achei interessantíssimo, em que você falou que é impossível pretender, através da educação, uma homogeneização, porque a espécie humana, isso não é coisa da espécie humana. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Então, o que acontece é que nós somos irrepetíveis, né? Cada um de nós tem uma individualidade, nós temos uma marca com que já nascemos que nos identifica. Nem o gêmeo univitelino, que nasceu do mesmo óvulo, é idêntico um ao outro. Então, pretender fazer com que todos pensem de igual maneira é impossível. E essa questão da escola sem partido, ela gera paixões, mas ela já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Você note as manifestações dos ministros individualmente em relação à liberdade de expressão, em relação à necessidade e à urgência que nós temos de formar uma massa crítica. O Constituinte, em 88, ele prometeu democracia participativa. O que significa democracia participativa? Fazer com que cada pessoa tenha condições de influenciar efetivamente a gestão da coisa pública. Nós já estamos nos preparando para isso com a nossa sociedade digital. Nós temos um país com 265 milhões de mobiles, ou seja, smartphone, celular, tablet, computador. Ou seja, muitas pessoas têm vários, então. E essas pessoas estão começando a participar. Como é que você vai fazer com que numa sala de aula
não se esbarre num assunto que interessa. Eu entendo que há exageros, porque principalmente a universidade pública, compare a nossa universidade pública com a universidade pública norte-americana. Ali estão todos estudando, pesquisando, não é, concentrados. E aqui nós vemos até a preservação física das nossas universidades. Agora, dá para entender, porque tem muita gente que defende essa ideia da escola sem partido, que o professor, ele não deve, em sala de aula, expressar aquilo que pensa sobre esse ou aquele assunto. E eu vi também uma declaração sua que você não acredita que seja possível impedir que o professor, e pelo que acabou de falar agora, não trate de qualquer assunto, seja ele qual for, que sala de aula, não há como uma sala de aula ser um espaço neutro. Quer dizer que, com tudo isso do mundo digital, com todo o acesso que crianças desde tão pequenas têm a informações as mais variadas, como pretender uma educação homogênea, que só se fale daquilo, e um espaço neutro na sala de aula? Isso é impossível, Maria Lídia. E o que acontece é que nós precisamos revisitar a educação brasileira. Já não existe aquele professor que é o detentor do conhecimento, e ele transfere aquilo para uma tábula rasa, para um jejuno, que é o aluno. Hoje, os alunos podem ter acesso à informação antes do professor, porque o professor é obrigado a ficar preparando provas, preparando aulas, corrigindo as avaliações, se deslocando de um lugar para outro, enquanto essa meninada está ligada, está procurando no São Google respostas que nós, professores, às vezes podemos não ter. Então, nós precisamos revisitar com muito carinho a formação docente. Fazer com que o professor seja aquele que estimule o pensamento, estimule a criatividade, faça do seu aluno alguém capaz de pensar. E você consegue conciliar isso com uma censura prévia? É impossível. Palavra interessante essa que você usou agora, censura prévia. No seu entender, esse projeto, Escola Sem Partido, é um projeto que propõe censura prévia? Aparentemente, porque você pretende que o professor seja impedido de veicular a sua manifestação, mostrar a sua opção, quando é natural que nós possamos nos mostrar com transparência para o aluno saber se ele vai seguir aquilo que o professor professa ou se ele vai escolher outra opção, né? Isso é inviável de se praticar, de se perpetrar. Eu entendo que há muitos exageros, que nós devamos reservar a escola para um lugar de pesquisa, de aprendizado, e as manifestações que ocorram naquilo que a universidade tem de fazer, que, principalmente a universidade, que ela é baseada em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Não é? Pesquisa, nós estamos fraquíssimos em pesquisa. Os outros países têm patentes de invenções e nós somos criativos, só que nós não somos estimulados a disputar, a competir com o restante do mundo. Agora, a extensão é a hora que o aluno pode fazer até política. Bom, e aí está maduro, né? Sim. E aí já cresceu, está maduro. Mas voltando, Naline, porque eu tento sempre entender por que existe essa rejeição à liberdade de expressão. É medo? O que é? Né? É temor que a criança, desde cedo, desenvolva espírito crítico, que ela ouça formas de pensamento as mais diversas, que sejam de verdade até diferentes daquilo que o pai e a mãe falam dentro de casa. É medo de que a criança interpele o pai e a mãe. Os próprios pais têm esse temor de serem confrontados. O que acontece que tanta gente, porque é muita gente ali, é muita gente que tem esse temor. Sim. Por que ter medo da liberdade de expressão? De onde vem isso? É uma insegurança, Maria Lídia, porque nós podemos ter as nossas crenças, nós podemos professar a fé diferente, não preciso
ter a mesma crença religiosa, ou posso ser agnóstico, ateu, mas nós temos de ensinar convivência, tolerância, aceitar o ponto de vista contrário, não é? No nosso meio jurídico, nós falamos muito em contraditório, que é a oportunidade de cada parte expor os seus argumentos para que de uma tese nós alcancemos uma antítese e depois cheguemos a uma síntese, que seria uma composição, mas na prática isso é muito difícil. Acredito que a sociedade brasileira, de tanto verificar abusos, de tanto assistir a um alunado que não estuda, a muitos professores que não ensinam, a decadência das nossas avaliações, embora a avaliação seja uma coisa perigosa, nós temos de perquirir se o aluno é feliz, se ele não tende ao suicídio, se ele tem valores, se ele respeita os pais, se ele respeita os professores, isso sim. Agora, tentar fazer com que o mesmo conteúdo seja transmitido em todas as salas de aula, desde a pré-escola até a pós-graduação, é algo inviável. Então, é uma discussão utópica. E você mencionou o Supremo Tribunal. A Constituição é afrontada? Depende da interpretação. Nós estamos na República da Hermenêutica, não é, Maria Lídia? Porque é uma Constituição dirigente, que é um projeto de nação, não é? É muito claro o preâmbulo, os constituintes querem edificar uma pátria justa, solidária, sem preconceitos, reduzindo a desigualdade, eliminando a pobreza. É um projeto. E é uma Constituição também principiológica, ela seja cheia de princípios. O princípio é alguma coisa muito plástica, muito flexível, depende de como o intérprete o lê. Então, é por isso que nós temos aqui no Brasil uma jurisprudência que nós podemos escolher à la carte, ou seja, o mesmo texto ele sugere inúmeras leituras, depende da concepção ideológica, filosófica, religiosa, política, mas até das idiosincrasias, ou seja, daquelas vulnerabilidades de caráter que nós temos, e cada um lê de um jeito. Então, pode sim ser considerado uma afronta à Constituição. Agora, eu vi que nesse projeto há a sugestão de mecanismos em que tanto alunos como pais possam denunciar professores que expressem o seu pensamento sobre a sociedade, formas de governo, ideologia, até sobre questões de gênero. E há um estímulo a que essas denúncias sejam feitas. Eu quero saber como é que você vê isso. Isso é algo perigoso? É perigoso. Isso pode estar ali educando a criança sobre um suposto mecanismo de proteção, estar estimulando a delação, o dedodurismo? É um patrulhamento, não é, Maria Lídia? Eu vejo uma ausência muito grande dos pais em relação à escola. Os pais se desinteressaram da educação, pelo menos uma grande maioria, ou seja, espera-se que a escola forme uma pessoa que veio de casa sem aquele currículo implícito, oculto, que as mães tanto prezavam antigamente. Aqueles valores até do trivial, bom dia professor, bom dia professora, a senhora está bem, até logo professora, etc. Entra-se em sala de aula sem tomar conhecimento de professor, vai-se embora. Grande parcela dos pais querem que o filho tenha transporte, né, que o Estado apanhe na porta de casa, deixe dentro da escola e que ali ele tenha alimentação. Sim, até por necessidade, né? As pessoas estão trabalhando, estão por uma exigência na luta da sobrevivência. Sim, mas os pais são imprescindíveis para acompanhar o êxito do filho, o sucesso do filho. Quem é que hoje tem uma mãe que acompanha a lição, que vai saber se o filho faltou ou não? Né? Tem, vejam,
Mas não muitos. Não é a maioria, Maria Lídia. Eu senti essa experiência. Eu peço desculpas. Eu estou falando com o ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo. Eu tenho pedido... É porque eu entendo que mesmo que mãe e pai trabalhem muito e tenham uma vida muito árdua, querendo, eles podem perfeitamente fazer o acompanhamento. E são insubstituíveis. Sim. E é um dever constitucional, Maria Lídia. O artigo 205 da Constituição é dever, é obrigação. As pessoas deveriam ler a Constituição. O artigo 205 fala: a educação é direito de todos. E nós conseguimos praticamente universalizar. Todo mundo que quer estar na escola está. Só que esse direito de todos é dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Então, todos têm de prestar atenção na educação. Eu vejo como saudável esse movimento de tentar verificar o que está se ensinando. Mas veja se o aluno está se tornando alguém pronto para o trabalho, qualificado para o exercício da cidadania e principalmente se ele está se tornando uma pessoa completa, feliz. E do bem. E do bem, e do claro. bem, né? Que olha o outro, a sociedade. Com ética. Agora, ética, exatamente. Mas, Renato Nalini, eu vejo muitos pais preocupados, principalmente nesse ano eleitoral que nós tivemos, de tanta truculência, intolerância, a coisa ficou polarizada, direita, esquerda, etc. E muita gente tendo, assim, pavor do contrário. Né? E afirmando, não, eu sou de esquerda, os da direita são todos insensíveis, eles não pensam nos pobres, etc. E o da direita dizendo, o quê? Os da esquerda, esse a título de dizer que pensam nos pobres, querem tornar os pobres reféns, querem explorar a pobreza para poder se afirmar, etc. Quer dizer, argumentos absolutamente distorcidos, sim, que não levam à compreensão do que seja direita ou esquerda, em termos ideológicos. E aí entra a minha indagação para o educador. O fato dos pais terem medo de que a ideologização na escola seja para fazer a cabeça dos filhos deles, seja para essa ou para aquela corrente de pensamento contrária à que eles têm em casa. Que resposta você dá para esses pais? É bom sim ter um projeto Escola Sem Partido ou há um outro caminho? O caminho, Maria Lídia, é o pai e a mãe não declinarem, não desistirem de serem eles os primeiros formadores. Você sabe que é uma fase, a criança tem o pai como um herói, a mãe como uma heroína. Depois, como adolescente, ele começa a contestar. Depois de adulto, ele começa a voltar a reconhecer a verdade dos ensinamentos, a solidez daquilo que ele auriu dentro da sua casa. E a transmitir, né? Sim, muitas e vezes fazendo... essa base, né? Eu dou que ele teve. um exemplo, desculpe, mas outro dia fiquei muito feliz ao ver meu filho teimar com a filha, que já é quase adolescente, e no fim, depois de muitos porquês, ela falou, mas por quê? Porque meu pai me ensinou assim e deu certo. E eu fiquei muito feliz, não é? Então, eu acho que nós não podemos desistir disso. Não há perigo de ninguém fazer a cabeça de ninguém se você mostra para o seu filho, mostra para o seu neto que a vida é cheia do inesperado e que as pessoas são diferentes e que há pessoas boas, mas há também o mal disseminado. Então ele tem de sair de casa sabendo o que ele vai escolher. Ninguém consegue transtornar alguém que tenha um berço saudável. E é isso, essa nossa missão agora no Brasil, Maria Lídia, a partir de janeiro de 2019, é construir uma pátria em que haja respeito, haja consideração de um pelo outro, em que nós possamos olhar aquele que pensa diferente e dizer, procurar ficar no lugar dele. Por que ele pensaria assim? Argumentar, tentar mostrar que a realidade... E respeitar o direito de pensar diferente, do outro pensar diferente. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando é que... Na democracia, né? Sim, mas a dignidade da pessoa humana é o supraprincípio, é o norteador de todas as atividades do nosso convívio, desde 1988. Então, é o momento dessa Constituição balzaquiana, que conseguiu chegar aos 30 anos, mostrar a que veio, não é? Edificar essa pátria
fraterna, se possível. Agora, esse projeto, no seu entender, ele traz algo... Porque pelo conjunto das suas palavras, eu observo que você faz muita restrição a grande parte dos aspectos desse projeto. Tem alguma coisa de bom nele? Sim, tem. Fazer com que esse assunto entre na pauta e entre no lar, entre nas casas. Que então, todos falem, estamos falando dele. Sim, nós precisamos falar assim, por que isso aconteceu? Há alguns professores que tentam fazer do seu alunado uma massa de manobra. Mas por quê? Porque os pais deixaram de aconselhar os filhos, deixaram de se interessar, deixaram de ver ali e falar, pode até dizer, seu professor falou isso, ele não está certo, meu filho, veja esse outro lado. Então, é muito saudável que a sociedade acorde. Agora, sem esse rancorismo, sem essa patrulha. Não, e que até o filho possa contestar o professor, e ele só fará isso se tiver senso crítico, né? Sim, e que isso não gere ira, ressentimento, violência, né? Nós precisamos de um país em paz para poder mostrar para o restante do mundo que está com muito dinheiro para investir. Nós precisamos de investimento, né, Maria Lídia? Para mostrar que aqui nós cumprimos a Constituição e que nós nos respeitamos, né? Veja a Índia, um país que tem uma população muito maior que a nossa e uma violência muito menor. Por quê? Por causa da ahimsa, aquele ideal da não violência, né? Tudo pode ser conversado, desde que seja com candura, com ternura, com lucidez, com cordialidade. Falta muita polidez para o brasileiro hoje. Dentro de casa. Dentro de Entre casa. Pai e mãe, irmãos, então, vizinhos. Todos. No trânsito. Na sociedade. É incrível como nós fomos nos tornando um pouco rústicos, né? Grosseiros no convívio. E isso não é bom. Nós precisamos recuperar aquilo que foi chamado erroneamente da cordialidade. O Sérgio Buarque de Holanda fala o brasileiro cordial. Não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que é alguém que reage com o coração, mas que esse nosso coração seja amansado, seja acariciado, para que a gente olhe o outro como um semelhante, como o próximo, porque a vida é muito curta, Maria Lídia. Eu lembrei na minha casa dos meus velhos pais, eles usavam uma expressão que ninguém usa mais, que era a lianeza no trato, a delicadeza, né? No trato, para as coisas mais simples. Então, começa por aí, né? Veja, são esses valores pequenos, são aquelas virtudes quase sutis, quase ocultas, mas é nelas que nós precisamos investir, porque se nós não formos polidos, se nós não formos cordiais, se nós não formos educados, se nós não formos ternos, nós vamos aos poucos nos tornando cada vez mais bárbaros, mais grosseiros. Isso não é bom. Agora, tem uma outra questão, e eu tenho certeza que quem está nos vendo agora também, sobre essas investidas, porque a coisa começou lá, já faz tempo, no Congresso Nacional, são vários os projetos com esse sentido de escola sem partido, no Senado tem também, e nas Assembleias Legislativas, Nanili. Várias Assembleias Legislativas, a de São Paulo, inclusive, com projeto nesse sentido e já passando por comissões, etc. Então, eu quero saber, do ponto de vista da lei, da Constituição, de quem é a competência para uma lei que norteie o sistema educacional do país. É de quem? É da Assembleia Legislativa, é do Congresso Nacional, dos governos, do governo federal, dos governos estaduais. De quem é a competência? Para encerrar. Nós vivemos numa federação e temos 3 entidades federativas, né? União, Estados membros, o Distrito Federal é uma anomalia, mas os municípios também, que são entidades federativas. Como a educação é dever de todos, é do Estado em geral, o Estado aí como nação politicamente organizada, que não é uma expressão correta, mas é aquilo que o Constituinte quer dizer, na verdade, todos podem tentar se imiscuir nessa questão de educação, que, aliás, é o problema mais sério que o Brasil tem. Se o Brasil tivesse levado a educação a sério,
mas todos os responsáveis, família, Estado e sociedade, nós estaríamos numa situação melhor. Então, essa iniciativa, ela é um pouco confusa, porque nós poderíamos dizer que a Constituição diz: a União legisla sobre princípios gerais, normas gerais. Os estados vão cuidar, como entidade federativa, daquilo que lhe é próprio, do seu sistema educacional. E o município também é educador, tem a educação de cada cidade, mas tudo vai acabar no Supremo e, como eu disse a você, o Supremo já decidiu. É só hoje o ministro Toffoli fala, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fala sobre liberdade de expressão e tudo aquilo que puder tisnar vai acabar esbarrando com o Supremo, que é o guardião da vontade do Constituinte. Renato Nalini, muito obrigada por sua entrevista, pelos subsídios que você nos oferece para a reflexão de uma questão substantiva, de um tema tão importante que afeta não apenas a vida da sociedade, de toda a sociedade, mas em especial de personalidades em formação, das crianças. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Luciana. E agora uma última notícia que fala bastante sobre o nosso país. Olha só, o total de impostos pagos pelos brasileiros somente neste ano atingiu hoje 2 trilhões de reais. Os dados são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, sistema que estima quanto de tributo foi pago aos governos federal, estaduais e municipais. De acordo com a associação, a marca foi alcançada 30 dias antes do registrado no ano passado, quando o total de 2 trilhões foi atingido em 6 de dezembro. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Casar pode dar certo? Descubra no Todo Seu de hoje, 10 da noite.